Fala galera, Felipe do canal Alquimia da Mente. Recebi uma pergunta um tempo atrás, esqueci de responder e resolvi fazer um vídeo hoje. Me perguntaram a seguinte coisa: psicólogo é coisa de doido? Quem vai ao psicólogo é necessariamente doido? Eu fiz um esqueminha aqui para poder responder essas perguntas. Aliás, essa pergunta de motivos para que as pessoas vão ao psicólogo e possam ir ao psicólogo, né? Antes de mais nada, ir ao psicólogo não é um ato de uma pessoa desesperada, não é um ato de uma pessoa burra, não é um ato de uma pessoa fraca emocionalmente, como tem memes na internet falando, né? O ato de ir ao psicólogo, de procurar um terapeuta, é um ato de inteligência emocional, é um ato de coragem. Não é qualquer um que fala a respeito do sentimento que está disposto a se abrir para um profissional da área da saúde mental. Então, antes de mais nada, já é um ato de coragem e de inteligência. Elenquei alguns motivos aqui. Número 1, ir ao psicólogo significa que você vai ter um espaço que ele é seu. Ele é um espaço único e exclusivamente seu. Então, a partir do momento que você entra no consultório, tudo que é dito ali fica entre o terapeuta e o analisando, e o paciente. Nada do que vocês dizem ali sai do consultório. É o mesmo do sigilo médico-paciente, é a mesma coisa. Tem uma lei que rege isso, tem um conselho de ética e tem a minha ética do psicólogo, que não vai levar nada do que é dito ali para fora do consultório. Então, por exemplo, se você não tem tempo de fazer coisas, trabalho e tudo mais, aquele é um ambiente em que você vai abrir aspas da sua vida para poder falar sobre a sua própria vida de maneira direta, sem rodeios, sem precisar mentir para o terapeuta. Então aquele ali é um espaço em que você tira para cuidar da sua própria saúde mental. Então já é o primeiro ponto aí. Segundo ponto, o psicólogo ele é um auxiliar, né? Então ele vai permitir, né? Ele vai te auxiliar, na verdade, a entender melhor os sentimentos ou alguma situação. Sentimentos eles de maneira geral, quais forem? Pode ser angústia, medo, raiva, ansiedade, estresse, ou até mesmo por curiosidade para saber como que é um atendimento, né, de psicólogo. Talvez você tenha medos ou manias ou coisas do tipo. Qualquer situação específica, o psicólogo ele é capaz de auxiliar a você entender melhor esses sentimentos aí, ou situações também. E além desses benefícios que eu julguei acima e agora, tem um terceiro benefício que é: o psicólogo ele não julga. O psicólogo ele não vai fazer um julgamento moral a respeito da situação que você está passando ou que você tem passado. Ele não vai fazer um julgamento entre certo e errado, ou se isso é bonito ou é feio, ou se isso é antiético ou não. Claro que vocês podem trabalhar a ética, trabalhar questões morais, isso não tem problema. A questão é que o psicólogo ele não julga, ele não vai te julgar moralmente a respeito de alguma coisa que você faz ou precisa fazer escondido da família, por exemplo. Não, vocês estão ali para tratar de determinadas situações. Se você quiser levar situações específicas que são éticas ou morais, excelente. Mas o psicólogo ele só auxilia quando é colocado isso como uma possibilidade. Então ele não vai forçar a barra de nada. Além disso tudo, você recebe uma opinião de um terceiro. Então, em determinada situação que você não sabe como fazer, como agir, é possível que o psicólogo dê sim a opinião dele, caso seja necessário. Ele não vai te dizer o que você deve fazer. Como eu te falei, ele não vai te falar a diferença entre certo e errado. Vocês vão construir juntos as situações específicas para você poder lidar com qualquer situação que seja, como eu disse. Então, você tem a opção de uma opinião de terceira pessoa para poder lidar com aquelas determinadas situações. Beleza. Outro ponto. Só o ato de ir ao psicólogo e falar sobre os sentimentos já tem uma melhoria. O ato de você falar já é comprovado que falar faz bem, que você ajuda a tirar ou aquele peso que estava na sua consciência, ou um peso emocional que seja. Então só de falar já tem um benefício aí. Além desses outros benefícios, ele te desafia. Ele não te enfrenta, é um desafio em que vai te desafiar a pensar diferente daquela situação que você está vivendo. Então vocês, além de criarem estratégias juntos para resolverem uma situação específica ou entender melhor um sentimento, ele te desafia a pensar. Então, muito possivelmente, ele vai te dar um exercício para você pensar,
sobre aquela situação, talvez coisas que você nunca tinha pensado, por exemplo, quem sou eu? Que são perguntas, né, primordiais dentro da filosofia, por exemplo, quem que é, para que a gente está aqui, que ele vai te falar, pô, pensa sobre isso então durante o final de semana, na próxima sessão a gente fala. São exercícios, são vários exercícios que ele pode te entregar para você fazer, que me leva à última questão, que são ferramentas. Então, a partir do momento em que você vai num psicólogo, o psicólogo é um profissional formado, ele formou numa universidade, numa faculdade, e estudou teorias, técnicas e ferramentas para auxiliar no processo de saúde mental. Então, ele é um profissional da área da saúde mental que possui teorias, técnicas e ferramentas para te auxiliar em vários processos específicos da sua vida. Depois de dito tudo isso, pensa bem que massa. Você vai poder ir num lugar onde você vai poder conversar de qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Esse assunto fica em sigilo e, além disso, não tem um julgamento moral sobre o que vocês estão tratando. Para mim isso é ouro. Poder falar o que eu quiser, da maneira que eu quiser, sem ter um julgamento moral a respeito disso. Então o psicólogo, ele vai, no mínimo, te auxiliar num processo que seja. Claro que o trabalho do psicólogo não é apenas isso. Isso é uma parte, mas é uma grande parte de todo esse processo de autoconhecimento que é feito. Lembrando que o analisando, o paciente, sempre é o responsável. É ele que deve estar ativo para poder mudar as situações que estão incomodando. Como eu disse, podem ser várias situações, como podem ser sentimentos. Sentimentos infinitos. Elenquei alguns exemplos aqui. Situações difíceis que estou passando, busca de autoconhecimento, sentimentos constantes, por exemplo, de tristeza, ansiedade, estresse, raiva ou desânimo. Sentimento de culpa também é muito recorrente para a questão de lidar com coisas do passado ou com pensamentos, né, excessivos sobre o futuro. Separação, luto, divórcio, casamento, dificuldade de relacionamentos de maneira geral, se você tem manias, tem medos ou comportamentos que estão descontrolados em determinado momento da sua vida. E também, como eu falei, curiosidade, só para ver o que é ou o que faz um psicólogo, né? Bom, dito isso, né, a gente volta à pergunta inicial. Quem vai no psicólogo necessariamente é doido? Ou o psicólogo é pra gente doida? Bom, obviamente não. Porque o psicólogo, vou resumir, é um profissional da área da saúde mental que vai te auxiliar em vários processos que você talvez precise de ajuda ali, porque não está conseguindo sozinho terminar uma situação ou colocar um ponto final em determinadas situações, medos ou coisas. Então, a pergunta foi uma excelente pergunta, na verdade. Psicólogo não é coisa para doido e psicólogo não só vai no psicólogo e no psiquiatra quem é doido. Apesar de o livro que está na minha mão Semiologia dos Transtornos Mentais, a gente também estuda transtornos mentais, né? Mas aí já é um outro desdobramento para pessoas que de fato têm algum sofrimento psíquico, que tenha algum transtorno. Mas não necessariamente todas as pessoas que vão ao psicólogo têm algum tipo de transtorno psíquico. É isso. Se ficou alguma dúvida, manda um inbox aí. Tem várias perguntas que eu já recebi. Ainda não fiz o vídeo, mas vou responder. E é isso. Qualquer coisa, manda um inbox aí pra mim no Instagram. Pode mandar lá no YouTube mesmo. Ou pode mandar por e-mail que eu vou colocar aí embaixo. Beleza? Valeu, um abraço.